Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula eu vou continuar o curso de C#, desta vez falando sobre namespaces. Namespaces, ou espaços de nomes, são um recurso, um mecanismo que permitem declarar um escopo onde podemos organizar tipos existentes e também declarar tipos únicos. A utilização de namespaces ajuda a organizar e a compreender o código, facilitando a localização de recursos que são agrupados em namespaces distintos. Usando o namespace, também podemos evitar conflitos que podem ocorrer na utilização de recursos que possuem o mesmo nome. Eu vou abrir aqui o Visual C# 2010 Express Edition e vou criar um novo projeto do tipo Console Application. Deixa eu diminuir a janela aqui. Vou colocar o nome de curso C# Namespaces 2. Bom, quando nós criamos um projeto do tipo console, vemos aqui a utilização do recurso dos namespaces através da diretiva using ou através mesmo da palavra reservada namespaces. Então, duas maneiras de nós utilizarmos o recurso de namespace é declarando o nome do namespace depois da palavra reservada namespace. No caso do C#, eu tenho que abrir e fechar o colchetes, ou usando a diretiva using e o nome do namespace que eu desejo utilizar. Por padrão, um namespace possui implicitamente o acesso public. Tá? Então, dentro desse namespace, curso C# namespace 2, tá? Ele tem acesso publicamente a tudo que for declarado dentro do namespace. Nós também podemos visualizar na plataforma .NET a utilização de namespaces. A própria plataforma está organizada em namespaces para facilitar a organização das diversas classes, né, que fazem parte da plataforma. Eu vou abrir aqui o Visual Studio na janela Object Browser. Eu tenho um programa, eu criei um programa aqui C# do tipo console com o nome usando o namespace. Aqui eu coloquei um método console, uma linha de comando console writeLine, exemplo de namespace. E o que eu fiz? Eu abri o Object Browser. Quando você visualiza, né, os objetos, você pode observar que mesmo num projeto simples, você tem toda uma organização de namespaces, né, aonde você pode ver aqui do lado esquerdo na janela a disposição dos namespaces. Então, quando eu utilizo aqui um namespace system.xml, a hora que eu clico para expandir, eu tenho, fazendo parte desse namespace, outros namespaces. Então, se eu for abrindo dentro desse namespace, eu tenho métodos, propriedades. Então, se eu quiser usar um recurso de acesso a dados, eu tenho o System Data, que vai me dar acesso a outros namespaces, como System Data OLEDB, que é o namespace utilizado para acessar o banco de dados Access. Então, quando eu abro esse namespace, eu tenho acesso a classes, propriedades. Então, a própria plataforma .NET, ela usa sistematicamente o recurso de namespace. É claro que eu posso ter como namespace também as minhas classes, não só as classes da plataforma .NET. Então,
no meu caso aqui, ou seja, no caso aqui da plataforma .NET, o namespace raiz é o namespace system, que é por padrão, quando eu crio um programa, eu tenho acesso direto a esse namespace, para que eu possa utilizar as classes básicas da plataforma .NET. Dentro do namespace system, eu tenho mais de 100 classes e outros namespaces, né, que estão organizados numa estrutura hierárquica de árvore. E dentro desses namespaces eu tenho os recursos que eu posso utilizar na plataforma .NET. Então, vamos voltar aqui o nosso exemplo e mostrar a utilização de namespace. Então, como eu disse, quando eu crio por padrão um programa do tipo console, eu tenho a criação do namespace, que eu posso alterar. Por exemplo, eu criei um namespace chamado Macorati. Posso criar outro namespace dentro desse namespace. Posso definir um namespace. Vou mudar aqui, ó, Brasil, ou então Brasília. E aqui vou criar um namespace Macorati. Então, eu defini um namespace dentro de outro namespace. Posso definir outros namespaces. Outra coisa que eu posso fazer também, eu posso definir uma hierarquia de namespace separando o nome dos namespaces por ponto. Então eu posso definir Brasil, Brasília. Então, eu vou mostrar agora como a utilização de namespace pode ser útil. Primeiro, vou mostrar como acessar os recursos em namespaces distintos. Então, deixa eu remover aqui e começar com o namespace Brasil, como se fosse um namespace padrão. O que eu vou fazer? Eu vou criar dentro do namespace Brasil um outro namespace que eu vou chamar de Macorati. Note que a classe Program não faz parte do namespace Macorati, ela faz parte do namespace Brasil. E aqui nesse namespace eu vou criar uma classe chamada Saudação. Saudação. E dentro dessa classe eu vou criar um método static chamado Bem-vindo. Esse método ele só vai realmente escrever na tela a palavra bem-vindo. Bom, ele está reclamando aqui porque eu preciso usar a diretiva using system. Porque a classe console ela está dentro do namespace system. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar a partir da minha classe programa que está no namespace Brasil a minha classe bem-vindo que está no namespace Macorati. Como é que eu faço isso? Eu vou através do namespace
selecionar a classe e como ele é um método estático, não preciso criar instância dele. Pronto. Então, eu tive que utilizar o recurso do namespace, definindo em qual namespace o método bem-vindo e a classe saudação pertenciam. Essa é uma das formas. Então, se eu executar, para mostrar que a coisa vai funcionar, vamos salvar aqui, né? E vamos executar. Bem-vindos. Então, eu tive acesso ao método bem-vindo da classe saudação que está no namespace Macorati. Bom, outra coisa que eu vou fazer agora vai ser um pouco diferente. Então, ó, eu tenho um namespace Macorati aqui. Né? Eu vou criar um outro, vou incluir um outro projeto. Vamos incluir um novo projeto do tipo console application. Eu vou chamar de namespaces 2. Agora eu vou mostrar como nós podemos utilizar o recurso do namespace para evitar conflitos de nomes. Então vamos supor que eu tenho aqui um namespace, eu vou deixar o namespace padrão e eu vou criar uma outra classe aqui, uma project add class. E eu vou chamar essa classe aqui de test namespace. Então, meu projeto, vamos ver aqui no Solution Explorer, passou a ter a minha classe program com namespace e namespace 2 e a minha classe test namespace usando o mesmo namespace, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou criar um outro namespace aqui, ó, chamar de namespace Brasil. Então, a minha classe, o método main da classe program está alinhado dentro do namespace 2 Brasil. E aqui, dentro desse namespace Brasil, eu vou criar uma outra classe. Eu vou criar um método static public void exibir. Esse método vai receber uma string, né? E vai imprimir o texto. Static public void exibir console writer dentro do namespace Brasil. Vamos debugar. Ok, aqui tem um erro aqui. Eu quero criar isso dentro da classe program, né? Bom, então aqui, olha, eu defini dentro da minha classe program, eu tenho o método main e eu tenho aqui um método
estático, né? Exibir, que recebe um texto do tipo string, né? E imprime isso no console. Vamos agora aqui à nossa classe test namespace. Aqui eu vou criar um método também estático. Estou criando um método estático para evitar ter que instanciar com o mesmo nome lá, exibir, é igualzinho, tem o mesmo número de argumentos, né? E aqui console para imprimir o texto. E para diferenciar, eu vou imprimir aqui uma linha pontilhada. Então, olha, aqui eu posso remover os imports, os usings que eu não estou usando, né? Só estou usando a classe console do namespace system. Então, vamos definir esse namespace assim. Macorati. Bom, então vamos lá. Vamos remover os namespaces que estão sendo utilizados. Então, na classe Program, eu defini um namespace, aceitei um namespace padrão, defini um namespace chamado Brasil, e na classe Program eu defini um método exibir, que recebe um texto e imprime uma linha de texto. Eu incluí outra classe via addClass e defini um namespace.macorati, e nessa classe que pertence a esse namespace eu defini um método exibir, mesmo nome do método aqui, que recebe o mesmo parâmetro. E para diferenciar, ele vai imprimir o texto e vai imprimir uma linha pontilhada. Ok? Então eu vou voltar aqui e vou mostrar como que eu acesso. Vamos supor que eu quero acessar os dois métodos de exibir. Perceba que o método de exibir aqui, ele faz parte do namespace 2 Brasil. E o método exibir aqui tá namespace 2 Macorati. Tá? Então vamos lá. Para mim usar, primeiro eu vou usar o método exibir. Da classe test namespace. Eu vou dar um ponto, Macorati, ponto, test namespace, que é a classe, ponto, o método exibir. E aqui eu vou imprimir uma mensagem. Ok? Deixa eu esconder aqui a janela Solution Explorer. Então, ó, eu estou utilizando o método exibir. Aonde está esse método? Na classe test namespace, que está no namespace 2 Macorati. Mas eu também quero exibir, eu quero usar também a classe exibir do namespace 2 Brasil. Então eu vou colocar, note que ele me dá os dois namespaces existentes no escopo. Eu seleciono Brasil, está na classe Program, exibir. Tudo bem? Então, percebeu que eu tenho o método com o mesmo nome, usando os mesmos argumentos, só que como eles estão em namespaces distintos, eu posso utilizá-los sem problema. Né? Esse é uma das maneiras, é umas vantagens de você usar o namespace. Você vai criar a sua biblioteca de classes, né, dentro de um namespace, de forma que se alguém um dia utilizar as suas classes, aquele namespace, aquela hierarquia, né, que você criar, ela vai ser única, né? Porque dificilmente alguém vai criar uma hierarquia de namespace idêntica à que você criou, né? Então, vamos aqui colocar
um ponto de parada para mostrar que eu estou chamando os métodos distintos. Ó, eu tenho que vir aqui na janela Solution Explorer, vir namespace 2 e dar set e startar projeto. Salvar e executar. Olha aqui, ó. O primeiro é o método exibir da classe test namespace do namespace Macorati. E a segunda mensagem, tudo bem, é exibida pelo método exibir da classe Program do namespace Brasil, namespace 2. Essa é uma das vantagens, né? Além da ajuda que o namespace dá para organizar o código. Bom, vamos mostrar um outro exemplo aqui. Eu vou chamar de namespace 3. Eu vou até copiar do namespace 2 aqui, porque ela vai ser idêntica. Só aqui que vai ser diferente. Aqui o que eu vou fazer? Olha, eu vou remover essa classe desse namespace e eu vou criar um namespace diferente aqui, ó. Namespace Brasil, Brasília. E aqui eu vou criar uma classe teste, né? Para conter um método e um método exibir. Note que eu tenho dois namespaces aqui, o namespace 3 e o namespace Brasil Brasília. Vou até colocar um outro namespace aqui, ó. Macorati. Opa. Certo? Então, como é que eu faço para acessar esse método aqui, ó? Vamos ver? Então, ó, Brasil, bom, deixa eu compilar isso aqui, né, porque eu vou ver os vizinhos que eu não estou usando. Brasil. Bom, o que eu quero fazer é acessar esse método de exibir aqui. Então, como que eu faço? Uma das maneiras de eu utilizar o namespace é criar um alias. Tá? Eu vou, através de um using, eu vou criar um using message e eu vou definir esse using como o namespace da classe teste. Então, olha, eu tenho um namespace aqui, que encerra aqui, tá? E aqui eu tenho outro namespace, Brasil, Brasília, que está alinhado com o namespace Macorati, que tem uma classe teste com o método exibir. Eu quero utilizar nesse namespace esse método. Como que eu acesso? Uma das maneiras, eu defini um alias através da diretiva using. Eu defino um nome, que eu chamei de mensagem, e dou o caminho do namespace, ó. Brasil, Brasília, Macorati e a classe teste.
Depois que a mim utilizar, eu só venho aqui, ó, mensagem ponto exibir. Vou exibir o quê? Acessando namespaces com alias. Ok? Então, essa é uma das formas de eu utilizar o namespace. Vamos ver o resultado. Olha lá. Opa. Deixa eu vir aqui na janela, né? Mais uma vez esqueci. Set as Startup Project. Então, na hora que eu executar, olha lá, acessando o namespace com alias. Eu estou usando o método exibir, que foi acessado pelo alias mensagem, que foi definido aqui através da diretiva using, e o caminho do namespace e o nome da classe. Ok? Bom, isso aqui eu já falei, né? Outra coisa importante, mesmo que você não declarar um namespace, sempre por padrão vai haver um namespace global. Tá? Depois de um namespace, eu posso utilizar, eu posso definir num namespace uma classe, uma interface, uma struct, um enum ou um delegate. Tá? Outra coisa, aqui eu já falei, aqui é o Object Browser, aqui são os exemplos. Tá? Para encerrar, eu vou mostrar um exemplo. Vamos lá em criar um projeto, add new project. Vamos colocar aqui, ó, namespace 4. E aqui, para ganhar tempo, eu vou copiar e colar um código, né, que mostra isso, senão ele é um código mais extenso. Então, olha aqui, ó. Eu até coloquei a explicação aqui para ficar documentada, né? Certo? Bom, aqui eu tenho a diretiva using, definindo o namespace system, uma diretiva using definindo uma hierarquia de namespaces intercalados, ó, A.B.C. Um namespace E, uma diretiva using dentro do namespace E, fazendo referência ao namespace D, e uma classe program. Então, olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho o namespace A, dentro eu tenho o B, e dentro o C, e aqui eu tenho uma classe que eu chamei de C-Class, que faz parte do namespace C. Eu criei um namespace D, ok? Que tem uma classe chamada D-Class, que faz parte do namespace D. E o namespace F. Então eu tenho 5 namespaces, A, B, C, D e F. Então, na classe program, através do método main, eu vou acessar a classe C-Class. Ela está dentro do namespace C, que está dentro do B, que está dentro do A. Como aqui eu tenho um using fazendo referência a ABC, eu posso acessá-la diretamente. Ó. Eu não tive problemas com isso. Ó. C class. Tanto é verdade que se eu comentar, a primeira coisa que vai reclamar é que eu perdi o acesso à classe. Por quê? Porque na hierarquia de namespaces eu não informei qual é o namespace aonde que está a classe que eu desejo usar. Deixa eu dar um debug. Opa, aqui eu esqueci. Né? A classe D-Class é a mesma coisa. Eu estou acessando, criando uma instância da classe, e como eu tenho um using aqui dentro do meu namespace, using D, eu posso acessá-la diretamente, ó, porque o namespace D ele está separado do namespace ABC, tá?
E ele está sendo declarado aqui através da diretiva using. Agora, no caso da classe que está no namespace F, aqui eu não tenho nenhuma referência a esse namespace. Então eu tenho que informar o namespace diretamente. Ó. Eu tenho que explicitamente informar o namespace F para mim poder ter acesso à classe. Se eu não fizer isso, olha, eu não sei, eu não consigo enxergar essa classe. É por isso que eu tenho que colocar aqui o namespace F. Como ele está aqui fora dos outros namespaces, basta explicitamente declará-lo que eu tenho acesso à classe. Aí é só executar. É claro que você tem que vir aqui, né? Mais uma vez eu esqueci desse detalhe. Set as startup com objeto padrão. E aí ele vai lá imprimir. Ó. A C-class está dentro dos namespaces ABC, a classe D e a classe F-class. Então, com isso eu dei uma ideia básica da utilização e da importância dos namespaces da plataforma .NET. Sabendo usá-los, né, vai proporcionar-lhe uma boa estruturação de código, né, e vai evitar também muita dor de cabeça com conflito de nome de tipos que possuem o mesmo nome. Então era isso que eu queria falar. Até a próxima videoaula.